Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui, professor Mauro Miguel. Na última aula nós falamos sobre vetores e lançamento horizontal. Então, hoje vamos falar sobre o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo nós vemos ele muitas vezes quando vemos um jogo de futebol, quando a bola está lá na região do canto, o jogador levanta a bola para a grande área. Então, ali nós estamos perante o lançamento oblíquo, em que o corpo, nesse caso a bola, levanta com um certo ângulo de inclinação com a horizontal. Então, hoje vamos aprender como analisar esse tipo de movimento. Vamos falar sobre as expressões e depois das expressões vamos ver dois exemplos para o que você precisa para dominar de uma vez por todas essa matéria sobre o lançamento oblíquo. Ok, vamos então para a nossa aula. Então, aqui nós temos essa bola que está aqui no início do sistema de coordenadas. Então, esse corpo aqui, ele será levantado, será, nesse caso, atirado para cima e terá aqui uma trajetória parabólica, mais ou menos assim. E aqui é quando o corpo retorna ao solo. Como disse, aqui nós teremos um certo ângulo com a horizontal, fica assim. Então, aqui nós teremos a velocidade V inicial. Fica assim, V inicial. E essa velocidade aqui, ela terá duas componentes. Uma para a direita, que faz com que o corpo mova-se até este ponto. E teremos aqui uma outra componente que faz com que o corpo mova-se para cima. V inicial em X, V inicial em Y. E nós vimos há bocado, ou na última aula, sobre vetores, que a componente em Y é velocidade inicial vezes essa componente que vai fechar aqui. Então, será seno do ângulo. E a componente em X será V inicial vezes cosseno do ângulo. Tá bom? E analisando aqui, ou pegando o nosso corpo neste ponto, percebemos que ele tem duas componentes. Uma componente aqui em X e aqui a outra componente em Y. Tá bom? Então aqui nós teremos dois movimentos. Um movimento horizontal e outro movimento vertical. O movimento aqui horizontal será MRU, como sempre. E o movimento vertical será simplesmente o lançamento vertical. Iremos usar as expressões desse lançamento. Por isso que eu disse na outra aula que é sempre que você deve ter em mente esses conceitos. Tudo bem. Então, nós sabemos que esse ponto mais alto da trajetória denominamos de Hmax, que será, nesse caso, a altura máxima. Quando falamos sobre o lançamento vertical, nós falamos que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade era igual a zero. Mas aqui no lançamento oblíquo, a coisa vai mudar um pouco. Nesse ponto mais alto, o corpo terá ainda a velocidade inicial em x, mas a velocidade ou a componente da velocidade em y será igual a zero, tá bom? Será igual a zero. E em relação à velocidade inicial em x, se essa velocidade também fosse zero, então o corpo, no lugar de ter uma trajetória parabólica, aliás, curvilínea, ia cair na vertical, que seria o caso de queda livre. Mas porque ainda tem velocidade nesse ponto mais alto da trajetória, então vai aqui descrever essa curva, tá bom? Então, os exercícios que eu vou mandar para vocês depois da aula, no ponto mais alto da trajetória, nós temos uma velocidade sim e será a velocidade inicial em x. Você deve ter isso aí em mente ao resolver esses exercícios. Ok. Então, recapitulando. No ponto mais alto, Vy é zero, mas V inicial em x existe. Existe e é ela que faz com que tenhamos aqui essa curva quando o corpo retorna aqui ao Sol. E mais uma vez, deste ponto em que o movimento inicia até este em que o movimento termina, nós temos uma certa distância, que nós já falamos há bocado, que será x, que será o alcance. E nós veremos como achar isso nos próximos slides. Ok. Então, nós falamos que aqui temos dois movimentos, horizontal e vertical.
Em relação ao movimento vertical, se nós associarmos esse movimento ao lançamento vertical, então diremos que velocidade é igual a v inicial menos gravidade vezes o tempo. Nós falamos também que a altura será h0 mais v inicial tempo menos gravidade, ou menos 1 sobre 2 da gravidade tempo ao quadrado. E por fim, Torcel, que diz que v ao quadrado será igual a v inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, isso é assim como isso é feito. Só que, de novo, teremos uma alteração, porque nós temos aqui o movimento na vertical e aqui o movimento na horizontal. Então, essa velocidade aqui será a velocidade y, v0y, v0y, v0y e por fim aqui v0y. Só. Tal como nós fizemos também para o lançamento horizontal. Então, acho que você ainda lembra porque temos esse sinal negativo. Nós falamos que no lançamento o corpo é lançado para cima com uma velocidade, mas a gravidade sempre atua para baixo. Devido a essa oposição nos vetores, então teremos aqui um sinal negativo. E a seguir nós vamos aprender como deduzir a expressão para achar o tempo de subida. Então, eu trouxe aqui as expressões para facilitar a nossa vida. Então, nós falamos na outra aula que o tempo de subida é o tempo que o corpo leva para sair da base, sair do solo até atingir a altura máxima. E para tal vamos usar a expressão número 2, que diz o seguinte, que a velocidade em y será igual a v inicial em y menos gravidade vezes o tempo. E nós falamos que nesse ponto mais alto, a velocidade em y será igual a zero. Sendo zero, colocamos zero aqui, v inicial em y menos gravidade vezes o tempo de subida. Esse termo passa para lá, fica gravidade vezes o tempo de subida, será v inicial em y, e por fim, tempo de subida será v inicial em y sobre a gravidade. Então, fica assim. Ok? Tranquilo e perfeito. Avançando. A altura máxima. A altura máxima é o ponto mais alto da trajetória. E para tal, usaremos a expressão número 3, que diz o seguinte, que a velocidade em y ao quadrado será v inicial em y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, como nós sabemos, o vy será aqui igual a zero. Então, será 0 é igual a v inicial em y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade e a altura. A altura, nesse caso, a altura máxima. Esse termo passa para lá, será 2 vezes a gravidade, a altura máxima, será igual a v inicial em y ao quadrado. E por fim, h max será v0y ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Então, assim, nós temos essa expressão aqui da altura máxima. E eu falei o seguinte na outra aula, que você não pode decorar essa expressão, porque o tempo de subida será v inicial em y sobre a gravidade. Veja só, que são expressões semelhantes, mas aqui temos 2 nos point, aqui não temos. Aqui temos 2 a multiplicar, aqui não temos. Então, você tem que praticar muito isso até que isso aqui fique no automático para ti. Ok? Vamos avançar e vamos achar agora o alcance. Alcance, eu disse que era a distância horizontal desde o ponto de lançamento até o ponto em que o corpo retorna ao solo, e será essa. E falamos que o alcance nós temos no movimento horizontal, e no movimento horizontal nós temos MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. E nesse movimento sabemos que a distância será a velocidade vezes o tempo. Agora, nós falamos que temos a velocidade inicial, que terá duas componentes. Uma componente aqui em x e a outra componente aqui em y. Então, se o alcance é a distância horizontal, vamos utilizar também a componente da velocidade horizontal, que será, nesse caso, x é igual a v inicial em x vezes. Em relação ao tempo, nós vimos dois tempos na outra aula, que eram o tempo de subida e o tempo de retorno. O tempo de subida é até aqui, tempo de subida. E o tempo de retorno é até este ponto aqui, em que o corpo retorna
em que o corpo regressa ao solo. Então, se nós queremos o alcance que é deste ponto até o ponto em que ele retorna ao solo, iremos utilizar, lógico, o tempo de retorno. Então, aqui será o tempo de retorno. Fica assim. Então, senhores, eu apresentei para vocês aqui muitas expressões e a coisa interessante agora é ver exemplos práticos para poder, nesse caso, assimilar melhor essas expressões. Então, vamos começar com esse aqui que diz o seguinte: uma bola é lançada verticalmente para cima com velocidade de 18 metros por segundo por um rapaz situado em um carrinho que avança segundo uma reta horizontal a 5 metros. Depois de atravessar um pequeno túnel, o rapaz volta a recolher a bola, a qual acaba de descrever uma parábola. Determina a altura máxima atingida pela bola e o deslocamento horizontal x do carrinho valem respectivamente. Perfeito. Então aqui facilitaram a nossa vida, nos deram duas velocidades, 18 e 5. Olhando, diz assim, uma bola foi lançada verticalmente. Então essa velocidade é a velocidade vertical. Nesse caso, se é vertical, é essa aqui. Velocidade inicial em y, que será 18 metros. E dizem aqui, blá, 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 avança segundo uma reta horizontal a 5 metros. Então, essa velocidade aqui é a outra, mais a horizontal que será x, 5 metros. Então, vamos pedir aqui a altura máxima e o alcance, que será x. Perfeito. Ok, como achar aqui o alcance? Aliás, primeiro a altura. A altura máxima será V inicial em y ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que será 18 ao quadrado sobre 2 vezes 10, que será 18 vezes 18 sobre 2 vezes 10. Fazendo aqui essa divisão, teremos 9 vezes 18 sobre 10. E daqui do lado, fazendo 18 vezes 9. Aqui 2 vai 7, multiplica, fica 16. Então, será aqui sendo 2 sobre 10 da gravidade, que será 16,2 metros. Então, as opções corretas serão ou A ou B. As demais estão mal, ok? Estão mal. Continuando aqui. Continuando. E depois queremos aqui o deslocamento horizontal, que será nesse caso o alcance, porque será deste ponto em que o menino lança a bola até outro ponto em que ele recolhe, em que ele volta a pegar a sua bola. Então, o x, que é o alcance, será a velocidade inicial em x vezes o tempo de retorno. Agora, o tempo de retorno, nós falamos na outra aula que era 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida é V inicial em y sobre a gravidade. Isso que será 18 sobre 10, que será 1,8 segundos. Passando para aqui, será 2 vezes 1,8, que será 3,6 segundos, porque ainda é tempo. E aqui, V inicial em y será 5 vezes 3,6. Fazendo essa multiplicação toda, terás 18 metros. Logo, a opção A será a opção correta. Ok? E vamos passar agora para o nosso último exemplo, em que dão essa figura, dão um ângulo, dão um V inicial em y, elas dão V inicial e nos pedem a altura máxima e o tempo de subida. A altura máxima e o alcance. E temos aqui os dados referentes ao ângulo. Perfeito. Para a linha A, como achar a altura máxima? A altura máxima será V inicial em y ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Então, esse é muito importante. Em relação ao V inicial em y, a minha sugestão é você fazer esse cálculo aqui à parte, assim. V inicial em y será igual a V inicial vezes. Esse é o vetor de velocidade. Fazendo aqui uma decomposição ou uma translação, terás aqui V inicial em x e desse lado de cá terás V inicial em y.
esse vetor vem fechar aqui. Em relação a esse ângulo, esse vetor será oposto, então será V inicial vezes o seno do ângulo, que será seno da velocidade inicial vezes seno do ângulo, que dá 0,6, então 60 metros por segundo. Agora, V inicial em x será V inicial vezes o cosseno do ângulo, que será 100 vezes 0,8, que será 80 metros por segundo. Esse cálculo nós devemos fazer à parte, porque vamos reutilizar ao achar aqui as outras grandezas. Perfeito. Então, aqui será V inicial em y ao quadrado, que será 60 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que será 10. Então, será 60 vezes 60 sobre 2 vezes 10. Esse 0 sai com esse 0. 6 por 2, 3 vezes 60, 18, 180 metros. E em relação ao alcance, nós sabemos que alcance é V inicial em x vezes o tempo de retorno, ok? E o tempo de retorno é V coisa nenhuma, é 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida será V inicial em y sobre a gravidade. Então, aqui será V inicial em y, que é 60 sobre 10, que será simplesmente 6 segundos. Dobrando esse valor, 12 segundos. Então, será V inicial em x, que será 80 vezes 12. Então, é só fazer aqui a parte. 12 vezes 8. Multiplica 6, vai 1, multiplica 8 com aquele, fica 9. Então, será 960 metros, ok? Quer dizer que a distância desse ponto até o outro ponto será 960 metros. Ok, senhores, depois dessa aula, depois desses exemplos, nós terminamos essa aula. Então, gostou desse conteúdo que eu trouxe para ti hoje? Coloca o like e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.